Olá pessoal, daqui a pouquinho a gente vai começar uma live aqui com o professor, colega, engenheiro Paulo Sérgio. Oi Rubens, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Tô testando aqui para ver, vocês estão me escutando bem aí? Tá tudo bem? Isso, beleza. Quem estiver entrando aí, por favor, vai dando um joinha aí, se tá tudo bem. 101 engenheiros entraram? Opa! Muito bem, já lotou a live então. Figueiredo, olá gente, Nova Construções, opa, estão lá em Rondônia, muito bem, saudades. Gislaine, Perícias, Prevígio, Engenheiro Francisco, Léo, ô Léo, Paulo vai ficar feliz com você. Ó, o Paulo já vai entrar. Pode entrar. Já iniciei a live. Deixa ele entrar aí, eu já chamo ele para fazer parte aí. Deixa eu ver como é que faz isso, gente. É a primeira vez também que eu estou usando esse negócio aqui. Deixa eu ver como é que funciona isso. Isso aqui eu só inverti a câmera. Cadê o Paulo? Aqui ele aqui, ó. Opa! Paulo. Isso. Paulo Oliveira. Ué, não entrou. Fecha aqui. Não. Paulo entrou aí. Agora como é que eu chamo ele aqui? Paulo. Isso. Paulo Oliveira. Tá. Já foi. O que aconteceu? Por que não está vindo? Paulo, me dá um outro oi aí, por favor. Por que não entrou? Gente, vai ter um aviãozinho aí, vocês estão vendo? Na tela de vocês, aí são as perguntas. Tá? Então, se tiverem perguntas aí para fazer, vocês podem fazer através desse detalhezinho aí. Deixa eu ver que eu não estou conseguindo pôr o Paulo. Ele está aqui na minha tela, espectadores, pesquisa, fazer uma transmissão. Paulo, por que o Paulo não está entrando? Paulo, você quer sair e entrar novamente, por favor? Deixa eu ver o que ele está escrevendo. Mauro, MS, Caxias do Sul. Gente, vai dizendo aí como faz o Matheus, né? Vai falando de onde você é, estado, cidade. Olha lá o Paulo aqui, vamos lá. Paulo, fazer a transmissão ao vivo com o Paulo, agora vai. Alô? Não entrou? Por que não entrou? Fabiana, oi Fá, tudo bem? Deixa eu pôr aqui, não estou conseguindo pôr o Paulo para transmitir ao vivo, por quê? Paulo Oliveira. Você saiu? Entrou, Paulo? Ah, ele aqui, ó. Paulo não pode participar. Por quê, Paulo? Você está bloqueado aqui. O que aconteceu, gente? Ai. Paulo, agora. Agora foi. Ô, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Você está de lado aí na tua câmera. Deixa eu tentar voltar aqui. Aí, agora foi. Você estava bloqueado. Alguém te bloqueou. Não, eu tentei entrar pelo notebook, pelo Instagram no notebook. Ah. Bom, acho que só via mobile mesmo. Então, Paulo, eu tentei também para mostrar as imagens. Tem umas imagens muito bacanas, mas infelizmente eu também não consegui, não. Depois a gente aprende como é que faz isso. Eu abaixei o Instagram aqui no computador, tô cheio de luzes aqui, ó. Eu tô dobrado. Não, vou mexer. Vamos ao que interessa, né, Paulo? Ó, já temos 67. Sabe quem tá aí? A Léo tá aí. Pô, bacana.
A Fabiana da FCH, e o tem um Alex, povo o ali, mano. Zé, né? Alex Michel. Essa, Alex Michel, bacana. Paulo, boa noite, muito obrigado aí, é uma honra, como sempre, meu amigo do peito, a pessoa com conhecimento, uma competência e assim, um caráter que ó, eu não conheço outra pessoa. Eu tenho que falar que você é um gentleman e é uma oportunidade para mostrar o meu agradecimento a você por tudo, né, pela minha vida profissional, pelos incentivos, pelos momentos que eu estava ali na dúvida se eu continuava na área, né, e você sempre incentivando aí. Muito obrigado, viu, Paulo? Você Não é tem de um quê. amigo mesmo. Não tem de quê. Você é um amigo, a gente tem um carinho grande por você, é um cara extremamente competente, que construiu uma carreira brilhantemente, né, com muita determinação, muito trabalho, né? Eu acompanhei os teus passos, eu sei disso. E no final, assim, estou muito contente de estar aqui, né, de aceitar o Legal. convite. Obrigado, né, pela consideração, pelo carinho. E ao mesmo tempo tenho, você sabe disso, muito orgulho do profissional que você é e da Opa, muito pessoa obrigado. que eu tenho a honra de ter no meu bloco de grandes amigos. Pô, muito obrigado, Paulo. Tudo isso vai Muito obrigado passar. mesmo. A gente fica velho, dinheiro, nada disso importa, e o que fica são as amizades. Então, isso é o que vale. Exatamente. É o pessoal de Salvador aí, dando um abraço. Paulo, isso é o que vale, viu? A gente tem tantas decepções, né, na vida e o que a gente planta é o que a gente colhe, né? É isso. Meu pai, meu pai sempre dizia assim, olha os frutos, olha os frutos. A árvore boa não dá fruto bom, é ruim. Nem árvore ruim dá fruto bom. É Não é isso aí. verdade? É É isso. isso aí. Gente, eu estou aqui com o Paulo Sérgio, nós estamos com 82 já, Paulo, na live aí. Olha que bacana. Bacana. Imagina que nós estamos com uma classe cheia aqui. Boa noite a todos. As noites não têm sido mais silenciosas, né? Porque tem, além dos panelaços, obviamente, a gente tem tido a oportunidade de fazer algumas lives, então participar aí com alguns profissionais. Gente, eu senti vontade de sair um pouquinho da patologia, mas não vou deixar de falar da patologia aqui, obviamente, né, Paulo? Mas numa área muito bacana. O Paulo sempre, ele é parceiro nosso aí na nossa vida como construtor, né? Ele é um cara que andou pela área da patologia, né? Muito tempo, ele foi diretor, né? Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas das indústrias, durante 20 anos de indústrias como Fosroc, Denver, Sika, né? Inclusive, Paulo, não podemos deixar de mostrar aqui, ó, ele é um dos coautores aqui do livro, né? A coordenação do livro do professor Paulo Helene, né? Foi através da Pini Fosroc na época, e o Paulo é um dos pioneiros, né? Nessa área de É. químicos de construção, né, Paulo? Na verdade, a gente trabalhou arduamente, inclusive no conteúdo desse livro, né? Isso começou antes de ir para a Fosroc, começou quando eu era engenheiro Antes ainda. Da Bauer. É. Hum, Eu fui estagiário do Paulo Helene NPT e, e queria me especializar mesmo em patologia, terapia, né? E a gente acabou dividindo um pouco esse livro, né? Ele ficou centrado naquilo que era patologia e eu na parte da terapia, que era o que eu estava fazendo na Bauer, hum, né? olha que bacana. Então a gente Excelente acabou livro, sim. organizando esse conteúdo uma forma, de uma forma bem didática, né? Ele é bem ilustrado. Foi um Bem best-seller ilustrado. da Pini, né? Da saudosa Pini, Foi. né? Saudosa Pini, gente. E ajudou muito também, porque foi o primeiro passo acertado que a Fosroc deu no mercado É, brasileiro, né? olha só. E que era uma operação embriônica e que passou a ser uma operação de porte, né? E eu tive a honra de poder comandar um time muito competente, essa é a verdade, né? Legal. Foram 15 Foi um time anos. muito. 15 anos. Não, a Fossor foi um ícone, né, nessa área de materiais. Eram muito bons, né? Hoje ela já não está mais como o Fosroc, né? Foi vendida, foi comprada. Hoje aquilo que era ainda tem produtos, né, que são Tem. brinco, né, são meus filhos, né, É verdade. R e tal, mas que hoje Federoc, né?
hoje foram incorporados a Quartzolite Saint-Gobain. Né? Muito feito Saint-Gobain, nos varejos, exatamente. mas são Faz parte. É. Passou a ser Ancortec e depois Saint-Gobain, né? isso. Mas, Paulo, eu falei que ia falar um pouquinho de patologia, né? Esse meu livro é de 92, né? Faz tempo. Mas vou deixar mais para frente para falar de patologia. Gente, eu queria pedir para o Paulo se apresentar. Tá? Eu vou fazer só um mini currículo dele aqui. Ele foi conselheiro da revista Técnico, coordenador editorial da revista Pisos Industriais e Impermeabiliza, presidente da Associação Brasileira de Construção Industrializada, a BCI, professor nos cursos de mestrado no IPT. Eu tive aula com ele lá no IPT, junto com a cadeira do Écio, né, de patologia, e é professor em pós-graduação na FGV. É especializado em patologia e terapia, mas nós não prometemos, né, Paulo, não falar tanto disso hoje. Mas ele fez toda essa especialização lá na Europa, na Inglaterra, né, e nos Estados Unidos, principalmente em revestimentos de alto desempenho para pisos. 20 anos de indústria, 15 anos como diretor da Método, Brookfield, Tegra, JHSF Mutual e CEO de incorporação da JHSF e da CEO, Mutual, CEO da Mutual. Né? Mutual pré-moldados, pré-fabricados. A gente chega lá, Paulo, peraí. E olha, e o Paulo não parou de estudar, está fazendo mestrado em inovação na construção da Poli, é o Polinova, né? É o Inova Poli, como é que é? Construinova. 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 Parabéns lá com a professora Mércia, não, Sabatini, mas não, né? Não, É, mas sim, com mas, a Mércia, né? O coordenador desse programa é o professor Toledo, né? certo. A Mércia, eu fui colega dela no primeiro mestrado lá na Poli no passado, né? Com Antônio Ah, Figueiredo e tal. Mas é um programa bem interessante para quem se interessar. E é um programa gratuito, né? que bacana. E tem Ah, é gratuito, realmente... Paulo? É? É gratuito, é Não gratuito. sabia, não. Olha, a gente divulga e não consegue, até demora para fechar a turma. Olha que É interessante. gratuito É. e tem uma pegada muito forte para colocar a construção no nível de digitalização que a indústria está, né? E o Uhum, grande objetivo é preparar a gente para dar passos mais largos aí no caminho da industrialização, da construção modular, né? E certo. principalmente da digitalização da construção. Que bacana. Não, é um curso. E quem é seu orientador, Paulo, lá? É o professor Toledo, que é o É coordenador. o professor Toledo. Eu Bacana. tô, E a área dele eu não conheço ele. é BIM, ele é um especialista em BIM. Ah, Ele vem desse mundo de TI, né? uhum. E ele também é um consultor que ajuda a implantação de processos BIM, geralmente indústrias de engenharia e construção, né? Empresas. Olha só. E o Paulo sempre em várias áreas, né, Paulo? Bacana. Bom, hoje, então eu estou com o Paulo aqui. Paulo, fala um pouquinho, então, da sua carreira, né? Afinal, é, eu dei um currículo aqui, mas eu queria que o Paulo falasse um pouquinho dele, né? Conversasse um pouco conosco, falasse da pré-construção. Hoje me perguntaram, mas o que é pré-construção? O que você vai falar? Eu falei, eu nada, o Paulo vai falar com a gente. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Não, acho que você fez a minha apresentação. Eu trabalhei durante 15 anos, né? Ou melhor, 20 anos na indústria, né? Uhum. E depois os últimos 15 anos em engenharia, construção e incorporação. Então, essa veia indústria sempre norteou muito a minha carreira profissional. E eu, como engenheiro civil, eu sempre refutei a ideia de empilhar tijolos, né? daquele canteiro, com aquela Eu ia pancada te de cimento. perguntar por que você tem essa. Poxa, o que você é contra empilhar? Por princípio, né, a indústria me colocou num caminho de racionalização, de mecanização, e que Uhum. eu acho que faz uma falta grande para a construção, né? Então, eu comecei minha carreira na Falcão Bauer, né? Na então BNA, que era uma sociedade entre a professora Maria Noronha, doutora Maria Noronha, o Dirceu Franco de Almeida e o doutor Luiz Alfredo Falcão Bauer. Foi uma escola para mim, Na escola, e né? muito Eu com ele. peguei, eu peguei uma parte também, viu, Paulo? É.
Já não era mais BNA, né? A Noronha já tinha a Itan, que era o escritório dela. Legal. Mas a gente vivia lá na Bauer, né? Porque os ensaios eram todos feitos lá, né? Tem um carinho especial pela Bauer. E tinha uma equipe muito bacana lá, comandada pelo Marcelo Cerveto, que é um grande amigo hoje, né? Sim. E de lá eu fui eu recebi um convite da Fosroc, que queria começar uma operação no Brasil, né, para desenvolver o mercado de produtos para recuperação e reforço estrutural. Era uma briga bastante desigual, né, porque naquele momento o Brasil era concreto projetado. Né? Você falava em recuperação e reforço, era sinônimo de concreto projetado. Né? É verdade, é verdade. E a gente tinha que introduzir produtos de alto desempenho, caros, né, que não era só cimento, areia e pedra, então, né, que é o concreto projetado, cimento, areia e pedra aditivo. Né? E então a gente tinha que colocar lá as argamassas de cimento modificadas com polímeros, microconcreto fluido, primer rico em zinco, uma linha de adesivos epoxídicos, né, e por aí vai. Né? Então foi um trabalho técnico muito forte, muita palestra, etc. E de repente a Vosroc tinha um mercado, era obviamente como pioneira, líder desse mercado. E depois a gente foi estruturando outros negócios, pisos, grautes, etc. Cresceu muito a operação, né? Compramos a líder brasileira em aditivos para concreto, a Reax, né? Trabalhei em Era Fosroc Reax, eu lembro dessa época. Reax. Eu fiz essa integração, passei 1 ano e meio fora do Brasil, trabalhando para a Matriz, como head de um negócio global deles, que era de pisos industriais. A Fosroc era Bruma Castrol, foi comprada pela BP Amoco. A BP queria uma marca premium em lubrificantes, que era a Castrol, e botou todo o resto do portfólio à venda, incluindo a Fosroc. Né? Tá. E aí quiseram me mandar para Dubai, não era um momento propício para mim, para isso. Eu declinei, voltei para o Brasil, fui dirigir a Denver, recebi um convite da Denver Impermeabilizantes. Foi um projeto grande de reestruturação, a Denver cresceu muito depois desse período. Eu sei A que a gente se conheceu ali, né? Então, a Léo foi uma grande parceira nesse A projeto. Léo. Eu não sei se o Tula está aqui, dá um oi aí, Tula, mas foi convidado, viu? O Tula sempre esteve comigo, né? Acho que foi um amigo e um parceiro extremamente parceiro mesmo, essa é a palavra. Um aliado estratégico. Né? Na chuva, no sol, no vento, na morte, na alegria, na tristeza. A gente viu juntos. Né? É isso aí. Na Denver, eu tive uma sociedade com Tula, uma empresa chamada OnSite, que ainda existe, é dele. Né? Eu não sou negócio. Né? A OnSite era uma empresa voltada para reabilitação de edificações, projeto, gerenciamento e consultoria. Foi muito bem e eu tenho certeza que o Tula conduz muito bem esse projeto ainda. De lá eu fui para a SICA, como head da divisão construção da SICA. Também foi um projeto grande de restauração. A SICA estava perdendo market share, perdendo dinheiro há 12 anos. A gente botou esse negócio para frente, cresceu para caramba. Chegou o momento de dizer tchau, né? Porque a vida nunca é como a gente quer, né? A gente não controla tudo, né? E aí recebi um convite da Método. Eu fui para a Método Engenharia, numa proposta também de trabalhar a reestruturação da Método e com um projeto importante para o futuro, que não vem ao caso contar aqui, mas de qualquer forma, eu tive várias missões lá. Né? Primeiro, dirigi uma unidade de negócio chamada Método Fast, que faz obras rápidas para o varejo, daí Fast Construction, né? Que é uma coisa que a gente teve que estudar bastante. Né? Entendi, veio daquela época então. A Camila Amadeu está com a gente, ela também é uma profissional extremamente competente, é uma arquiteta especializada em processos, me ajudou muito, a gente redesenhou os processos da Método Fast, fomos entender melhor o que é isso, como operar, para aí botar carga no motor e expandir a operação, cresceu muito. Né? Hoje quem comanda a operação trabalhou com a gente lá atrás, né? Que é o Edu. Né? Depois de dirigir a Método Fast, eu assumi outra unidade de negócios em paralelo, que é hotéis e hospitais,
né, que também precisava de ser reestruturada, não estava bem. Depois assumi tudo que era back-office da Método, engenharia, projeto, construção, suprimentos, orçamento, Nossa, novos bastante negócios, coisa. enfim, né? E organizamos a casa, redesenhamos todos os processos, né? A Método precisava disso naquele momento. Que De legal. lá, eu fui para a JHSF, né? Para montar uma operação nova, chamada JHSF Engenharia Avançada, para levar a construção industrializada para alto padrão. Aí eu voltei com mais força, embora a gente tivesse muita obra industrializada na Método, eu voltei para a JHSF já com foco 100% voltado para a industrialização, né, da construção. Desenvolvemos lá 7 tipologias construtivas diferentes em construção industrializada, para predinhos, townhouses, prédios comerciais, casas. Eu montei com a minha equipe 33 casas industrializadas com 2 tipologias diferentes na Fazenda Boa Vista. Foi bastante bem sucedido isso. A gente Interessante. montava E tudo alto padrão, né? tudo alto padrão. É, interessante. Montava casas em 5 meses, 4 meses e meio, É, né? Duplas de casa. eu não sei, eu tenho a impressão que a gente enxerga a construção industrializada mais aquela questão de produtividade repetitiva e popular, né? Não é o Precisamos caso. desmistificar isso, né? Pô? A construção industrializada e a modular, elas são opções aí inteligentíssimas, né? Eu posso até, acho que é bom a gente focar um pouco nisso, né? Mas, enfim, no JHSF eu fiz expansão de shoppings, entreguei 4 shoppings para eles, depois assumi tudo aquilo que era engenharia, construção e projeto, né? Montamos uma operação de engenharia e construção para a JHSF, aí mercado imobiliário, entregamos várias torres, depois fui CEO de incorporações da JHSF, né? Da JHSF eu fui para Brookfield como diretor técnico, né? Da Brookfield para a Mutual para dirigir a operação e ser um pequeno sócio, né? Deixei a Mutual em setembro do ano passado, mas super bem, né? E agora? Hoje eu estou voltado para uma startup minha em construção modular chamada Aratal, né? Aratal. Da onde vem esse nome, Paulo? Esse nome vem do Maori, né? Aratal e Maori. Eu não sei o que eles fazem com isso, mas é modular em Maori. Ah, é? Maori é uma língua? Desculpa. Maori é um povo que é tido como um aborígene da Nova Zelândia, né? Olha só. E da modular? Nova Zelândia, né? E que será que eles fazem com modular nativo? Mas foi até engraçado essa história, porque eu comecei a chamar essa operação de Smart Building e os meus sócios não gostaram. Pô, nós somos brasileiros, por que Smart Building, né? Mas Aratal parece uma palavra tupi-guarani, né? Tem uma cara de... Né? Tem. Eu achei que fosse algum rio. Tem o Arataú, né? Tem um rio Arataú no Pará, né? Exatamente. Né? Mas a gente gostou achamos o nome forte, né? Bem brasileiro, né? Com cara de coisa brasileira. O logo é verde e amarelo, já tem site, é www.aratalmodular.com. Né? Muito bacana, eu estou com o site aberto aqui, pena que não dá para mostrar. Ainda está em construção, né? Tem muita coisa para ajustar, mas ainda está em construção. Mas estamos evoluindo bastante. E a proposta é fazer edificações a partir de módulos 3D. Então não é uma modularização 2D, é uma modularização 3D. Né? Ô Paulo, fala então pra gente. Eu vou pôr aqui o endereço do teu aratal.com. Aratal Modular. Não, Aratal Modular, né? Aratal Modular. Modular. Esses dedinhos aqui, meu amigo. Essas letrinhas, aratalmodular.com. Aí, ó. Deixar aí para vocês visitarem. Legal. Fala pra gente então, Paulo, o que exatamente é a construção modular? Eu posso dizer que é uma construção, então, feita em módulos, né? Obviamente, eu acho que a palavra vem daí, né? E o Fast Construction, a gente está pensando... Ou vamos antes, né? Eu acho que a chamada foi pré-construção, né? Tá. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Na verdade, esses dois conceitos acabam se fundindo um pouco, né?
tudo aquilo que tem planejamento na veia, né? E pré-construção, bem como construção modular, tem muito planejamento na veia, vem da estratégia, planejamento estratégico, que vem, né, da estratégia militar, né? Então, se a gente for voltar para a história, né, vamos lembrar daquele livro, daquele chinês, A arte da guerra? Arte da Guerra, né? Que é do século IV a.C., né? Mais de 2.500 esse troço foi. Puxa vida. Enfim, ele passou a ser referência, depois veio o marketing de guerra, né? Mas o que é importante nisso? A estratégia, ela sempre se baseou muito na estratégia militar, né? E principalmente olhando um pouco para a filosofia e para a cultura, até para a cultura oriental, né? Eles têm uma base de planejamento muito forte, né? Então, quando a gente fala num projeto na cultura oriental, o projeto é investimento, né? Não é custo, Sim. né? Então, eles gastam, né, ou investem um tempo considerável no projeto. Para quê? Para que depois você tenha uma produção fluida, né? Sem problemas, né? E tanto a pré-construção como fast construction tem muito a ver com um planejamento bem feito e com uma pré-construção, né? No caso do fast construction e da própria construção modular, muito bem desenvolvidos, né? Desenvolvidos, né? E, então, acho que é uma coisa que, embora os americanos falem em pré-construção, né, isso já tem uma longa data, desde 1850 eles falam em pré-construção, né, mas falam e não fazem, né? É. Essa coisa ela tem uma origem muito mais oriental como processo e como cultura, né? Quem colocou isso de pé, muito mais recentemente, acho que na década de 40, 50, foi um instituto americano chamado Construction Industry Institute, né? E o que esses caras começaram a fazer? Começaram a colocar de pé certos conceitos, né? Justamente para tentar, através de um planejamento muito bem feito, de um estudo do projeto, de soluções de engenharia muito bem estruturado e usando ferramentas, né? Outras, por exemplo, algumas ferramentas que a pré-construção usa, né? Lean Construction, outra ferramenta, engenharia simultânea, né? Que o Fast Construction também usa, né? Outras ferramentas que eu acho que também são usuais engenharia análise de valor, né? Então, a pré-construção gosta muito dessa coisa de você trabalhar com meta de custo, de prazo, etc., e desenvolver o projeto para atingir uma outra ferramenta que ela busca, que é o target costing, ou seja, define uma meta para mim de custo e eu vou desenvolver o projeto para chegar naquele custo. Não deu, volta para a prancheta. Não deu, volta para a prancheta. Então, é um sistema mais inteligente de olhar para a produção e para o produto, né? Praticando tudo aquilo que está à disposição, né? Para que você tenha um produto mais eficaz, né? Eu brinco, né? Eu dei uma aula na FGV recentemente e eu chamei esse tema de projetos inteligentes, produtos eficazes, né? Que é muito isso, é o que você extrai da pré-construção, né? Então, é uma forma de você projetar com a cadeia de valor. Então, é um sistema que você trabalha com especialistas nas áreas de engenharia que são prioritárias e fundamentais para aquele projeto, né? Para que esse bloco, trabalhando numa plataforma única, de preferência em BIM, tá certo? E o BIM veio com tudo, né, Paulo? Veio, inclusive com a primeira plataforma de integração digital da construção. Uma primeira grande plataforma de integração digital da construção, né? Então, exatamente. Tem o quê? 10 anos, né, no máximo? Ou não, um pouquinho mais, né? Uns 15 no anos? Brasil, eu acho que a primeira célula Brasil. Eu acho não. A primeira célula de BIM a gente montou na Método, né? A Camila participou disso.
Não, menos, né? 10 anos, né? Em 2008. Foi em 2008, É, né? exatamente. Na indústria privada, tá? Eu não sei no setor público se teve alguma coisa antes disso. Na indústria privada, eu tenho certeza que a gente começou em 2008, no Brasil, né? Mas, de Aham. qualquer forma, então a pré-construção ela explora todas essas ferramentas, não todas ao mesmo tempo, depende do tempo que você tem para desenvolver o trabalho de pré-construção, né? Uhum. Aí você pinça as ferramentas mais importantes para aquele projeto, seleciona os teus parceiros, né? E você começa, muitas vezes, sem nenhuma folha de projeto, né, a modelar, né, a definir um produto e estabelecendo premissas fortes de engenharia para você gerar elementos, né, e fazer um planejamento e já um orçamento, mesmo que numa fase preliminar, né, com base no modelo que você vai definir, né? Então, assim, tem vários conceitos sobre isso, vários, né? Mas é um trabalho de cadeia de valor, é um trabalho integrado, né? E é um trabalho de busca de resultados. Geralmente, Inteligente, né, Paulo? inteligente. E o modelo... Porque a gente sempre fala em industrializar a construção, mas a gente não industrializa, Não, né? não. E a pré-construção, ela... Um dos modelos que eu mais gosto de pré-construção, ele é integrado pela construtora, geralmente, né? Para quem vai executar o projeto. Ele é um integrador. Então, ele cuida muito daquilo que é a construtibilidade. Ele sabe como fazer, né? Então, a integração por uma construtora, por exemplo, ela permite o seguinte, um contrato de risco, onde na primeira fase de pré-construção, o cliente dela define uma meta. Se ela consegue, com os parceiros dela, atingir essa meta, ela está contratada para executar a obra. Essa meta geralmente é muito agressiva. Se É bem ainda agressivo. Isso. Se ainda assim o cliente não estiver contente com aquele número, ele pode abrir uma concorrência, mas dá o direito de preferência para essa consultora. Para se Mas a meta é financeira ou a meta... Eu queria entender por que não... Eu estava vendo os projetos, né? É o ideal, né? Você chegar com... Eu lembro, a primeira obra que eu vi com uma construção modular foi aqui na 23 de Maio. Ali tem da Cetim tem um hotel ali, né? Chama Puma, né? Hoje. E os banheiros vinham todos banheiro. prontos, né? E encaixava no pavimento. Essas casas que eu fiz lá na E hoje é tudo, né? Você consegue são banheiro pronto. modular tudo, né? Sim, né? Então, assim, bom, então a pré-construção basicamente é isso, né? É uma forma inteligente de você mastigar muito um projeto, né? Quero voltar a dizer aqui, projeto é uma Isso coisa mesmo. que a gente investe, né? Eu acho que contratar projeto por preço é uma coisa que para mim não faz o menor sentido, né? Uhum, uhum. Quando você quer contratar alguém para projetar um baita carro esportivo, você não chama o melhor especialista em carrinho de rolimã para fazer isso. Não É dá, isso aí. Não né? dá, né? Então, Eu fui bom, viu? Olha, eu fiz muito carrinho de rolemã quando era criança. eu Meus também. eram bons, viu? Eu tenho algumas marcas da época, algumas lembranças, né? No joelho, cotovelo, costas. Legal. Ainda bem que não afetou o cérebro, né? Mas eram umas tomadas boas. Bom, Gostei da lembrança, Paulo. eu me Lembrar do diverti carrinho alemão. bastante com isso. É. Mas, enfim, então, isso é um pouquinho da pré-construção, né? Eu gravei uma série no YouTube há um tempo atrás sobre isso e Ah, quero é? Que adaptar legal. isso, né? Porque eu fiz para uma empresa, agora eu quero fazer dentro do pacote da Aratal, né? Ela está disponibilizada, esses vídeos? Estão Eu disponibilizados? acredito que ainda estejam, né? É. Mas inclusive tem um e-book meu no núcleo de conteúdo do Clube da Construção Civil, do C3, né? C3. Uhum. Que sobre pré-construção, que ele é bastante elucidativo, né? Então, o que eu falei é o seguinte, os americanos falaram muito sobre isso, estabeleceram alguns conceitos, mas nem o conceito de pré-construção eles disseram o que é, né? A gente acabou usando, definir o que é pré-construção, nesse e-book tem lá esse conteúdo, e a gente fala sobre todas essas ferramentas, sobre as vantagens e benefícios da pré-construção, né? Como é que ela funciona. Então,
eu acho que como material primeiro de apoio é bastante bom. E eu estou produzindo um material mais novo aí que eu acho que em vídeo, que eu quero produzir em vídeo, que eu acho que vai ser bastante elucidativo, né? E para compartilhar com os colegas aquilo que a gente aprendeu e vem praticando, né? Alguém perguntou aí a minha dúvida aí, você viu, Paulo? O Henry, né? E pré-construção é pré-moldado ou é pré-fabricado, né? Não necessariamente, né? É, O que vem depois, como vai ser feita a produção, claro que é uma definição do trabalho de pré-construção, né? Mas a gente tende a usar, sim, o máximo possível, por conceito, né? Não faz sentido você ter um trabalho tão bem elaborado de projeto para depois ter uma etapa de construção mais cara, mais demorada, que gere mais mais problemas de artesanal, né? qualidade, defeitos, É. etc. Né? Não Uhum. não é condição sine qua non, mas eu sempre gosto de pensar nessa dobradinha, pré-construção e construção industrializada, pré-construção e construção modular, né? Para qualquer tipo de aplicação, não tem limite para isso, né? É E o claro que para você FAST, industrializar, você precisa de escala, né? Então isso é uma coisa sim. importante, né? Mas tendo escala, eu acho que o caminho é esse, né? Falando em escala, né, Paulo? Nós tivemos o caso mais, você até publicou ali no blog da Liga, né? Sobre o hospital Wuhan Volcan, né, na China. Perfeito. 10 dias, 34 mil metros quadrados. É É uma muita loucura. coisa. Mas na verdade é construção modular, né? Tudo Então, módulos, né? De tudo encaixe. módulos. Então, o que a gente deveria entender disso? A montagem on-site durou 10 dias, tá certo? Sim. A fabricação desses módulos aconteceu antes desses 10 dias. Mas eles já estavam prevendo isso? Como é que foi isso? Ou já tinha alguém que já produzia esses módulos, né? Então, Provavelmente, né? assim, já tinham, porque esses módulos são módulos padrão para diversos tipos de aplicação. Um hospital, ele pode ter ele pode ser um hotel com serviços especiais, se você quiser pensar assim, tá certo? Uhum. Então, Sim, não é uma modulação única só para o hospital, né? E certo. na verdade, foi uma obra bastante horizontal, né? Então, fácil de montar, né? E basicamente foi empilhar e conectar esses módulos, né? E a China, no passado, ela passou por outras epidemias que ela já usou a construção modular no passado para isso. Então, esse projeto, na verdade, é quase que uma réplica de projetos anteriores. Os chineses aprenderam muito bem com isso. E tanto China como Japão são muito fortes em construção modular, né? Uhum. Então, assim, mudando um pouco para a construção modular, por que isso se tornou uma coisa importante? Eu acho que esse é um ponto, se você me permite, Pode falar, opa. eu acho, Renato, importante falar sobre isso, né? Tem um foco enorme em cima da construção de grandes consultorias mundiais. Eu vou citar, por exemplo, a McKinsey, a Deloitte e o próprio Fórum Econômico Mundial. Isso tem uma razão muito específica, né? A indústria, de uma forma geral, ela se beneficiou muito, né, de tudo aquilo que é ferramenta digital, né? Em termos de processo, inovação, produto, né, qualidade, né? A construção, lamentavelmente, não. Apesar de sermos aí 7%, né, da população econômica ativa mundial trabalha na construção, 6% do PIB mundial vem da construção, 50% das matérias-primas consumidas vão para a construção, né? E apesar de tudo isso, nós somos uma indústria, lamentavelmente, tradicional, né? Exatamente. Todos os problemas que a gente sabe, né? Uma fragmentação muito grande. No Brasil tem mais de 600 entidades, né, que lideram a construção, né? É diferente de uma Anfavea, que se tiver um problema qualquer, uma dor de barriga, o cara vai para a televisão no mesmo dia, todo mundo sabe quem é, representa o setor, né? E a gente tem uma fragmentação enorme, até de liderança. Isso Até de liderança. é um desperdício enorme de energia, né? E, enfim, e a gente sabe disso, uma cadeia de valor também muito desorganizada, difícil de cadenciar, mão de obra, reter, qualificar, treinar.
não é uma coisa fácil. Não é fácil. É. Problemas os maiores possíveis aí, a gente conhece bem, de projeto e execução, que geram falha de qualidade, atraso de obra. A gente tem uma lei, uma legislação que permite uma incorporadora atrasar uma obra 6 meses, como se 6 meses fossem 15 dias, sem multa Meu alguma, Deus, né? que absurdo, né? Não parece ser sério isso, tá certo? Não parece ser sério. Não é sério, com certeza. Então, acho que a construção realmente precisa entrar em outro patamar. E o que essas grandes empresas de consultoria fizeram? Estudando produtividade em todos os setores industriais no mundo, né? Eles pegaram os Estados Unidos, que é um país moderno, né, com técnicas modernas de produção, etc. E todos os setores econômicos, agricultura, indústria em geral, etc., de 1947 até 2010, tiveram 1.500% de ganho de produtividade. A construção, menos de 1%. Menos de 1%? É. 1947, pô? Meu Deus do céu. E o que é um absurdo completo, choca isso. Deixa a gente demora, né, para incorporar tecnologia, né, demora para... a gente tem que ensinar a quebrar cordão ainda de argamassa. Esse é o ponto. Isso podia vir pronto, né, instalado no local. Né? Esse é o ponto. Né? Exatamente. E quais são as consequências disso? Né? Esses caras colocaram o dedo no nosso nariz, construção, né, essas grandes consultorias, e falaram o seguinte: olha, construção, vocês estão empurrando para baixo a produtividade global. Meu Deus. Né? E tem uma solução para vocês. Solução modular, construção modular, construção industrializada. Vocês têm que mudar de patamar. Né? Digitalização, é por aí que vocês têm que ir. Né? E daí tantos estudos falando sobre construção modular, que tem o potencial para reduzir 50% dos prazos, até 20% dos custos das obras, e é isso mesmo. Né? Com ganhos enormes aí de qualidade, produtividade, etc. Né? Então, que bacana. E vem como uma solução importante também, porque você tira grande parte das incertezas do processo. Quanto mais atividade off-site você tiver, numa fábrica com condições controladas, processos industrializados, sistemas de qualidade, da qualidade, etc., né? Menor o teu risco, e deixar o mínimo possível para atividade de campo, para on-site, atividades on-site, né? E que é inclusive a proposta aí que a gente está desenvolvendo para Aratal, né? Por isso que eu estou partindo para módulo pronto 3D e não para painel. Eu quero levar praticamente pronto para a obra. Tudo. Parede, piso, teto, elétrica, hidráulica, porta. Como se eu fosse indústria automotiva e tivesse um chassi de carro na linha de produção, né? E eu pego esse chassi, acoplo tudo que eu preciso lá, deixo pronto, ponho uma carreta, levo para a obra e encaixo lá. Basicamente esse o conceito. É considerado uma inovação tecnológica, ou não? Você falou dos chineses há 2.500 antes de Cristo, né? Na verdade, é uma inovação tecnológica se a gente, para aquilo que a gente quer fazer, se a gente for pensar em Brasil, mas tem muita gente boa fazendo coisas boas aí, né? Só para citar alguns, Tec Verde, Brasil ao Cubo, a própria Urbic, né, do Ceoto, né? Sim. Enfim, a Mora, do Arthur, né? Então, tem algumas empresas que estão nesse caminho da construção modular, mas não com a proposta da Aratal. Tanto a proposta de conteúdo daquilo que eu quero fazer, mas tem uma coisa que é inovação absoluta, que é aquilo que o marketing hoje chama da jornada do cliente. Né? Jornada? Jornada do cliente. Né? A gente tem uma proposta que é uma venda assistida com um sistema computacional, né? Através de um sistema computacional, onde o cliente vai... Imagina, por exemplo, um projeto para casas em condomínio fechado, né? Onde o cliente vai poder escolher o modelo da casa, escolher os módulos que ele quer, escolher os acabamentos, né? Olha só que bacana. Um arquiteto especializado e de um software de realidade virtual 3D, né? Gerar orçamento na hora, enfim, né? E se o cara, obviamente, assinar o contrato, a segunda parte da jornada do cliente, ele recebe uma licença por um aplicativo mobile para acompanhar a fabricação e a montagem da casa dele. Né? Olha só então, que bacana. A gente está patenteando
esse negócio, né? Essa Você sabe, metodologia. uhum. E isso, Você de sabe fato, é que uma inovação, né? é uma inovação, sim. Você sabe que, estou lembrando agora, nós tínhamos um amigo, nós temos um amigo, né, que mora no Espírito Santo, eu estou em São Paulo, né, nós estamos em São Paulo, e a gente foi fazer o closet de casa, né, foi a última peça que foi feita, depois da reforma, né. O Salvador Giamusso Júnior é filho do Filho do Salvador Salvador, Giamusso? filho do Ó, Salvador, é um grande olha, amigo. que Eu vi bacana, que ele que está aqui, bacana. eu tô quase É, sem óculos, eu não enxergo a tela pequenininha. Vi que o Rubens Benbassati também está aí, É o Rubens Bembassati. Estou né, que tentando entender quem que é o Bemba aqui. A é o Quênia. do banheiro Bacana, gente. né, Agora, o Salvador Jamusso Filho. Prazer, viu? Eu grande conheci muito cara. seu pai. É O pai dele foi um ícone também na engenharia. um ícone. Grande. Exatamente. Mas aí, Paulo, a última coisa, acabou o dinheiro, acabou uma reforma, não tinha close, ainda estava nas araras em casa, e aí esse colega é um marceneiro muito bom, só que mora no Espírito Santo. E nós, cabia no nosso bolso, vamos fazer com ele. Ele usava material de primeira, tá? Ele usa, né? É um cara muito bacana. O que ele fez? Ele fez lá no Espírito Santo, tudo. Veio aqui em São Paulo, mediu, levou as medidas para lá, fez tudo lá, nos chamou lá, a gente visitou, viu os armários prontos, já montadinho, né? Tudo em ordem. Aí que ele fez, numerou, desmontou, veio aqui, montou em uma semana, acho que foi menos, 3, faz muitos anos isso, né? Mas é uma construção modular, né? Nós vimos pronto, chegou aqui, foi só encaixar, lógico. Sim. Nós temos aqueles detalhes da construção civil, né? Aqueles probleminhas de prumo, de nível que ninguém resolve, né? Que a Então, gente mas foi não rápido, tem foi que se muito rápido. contentar com isso, né? Porque quando a gente vai para a indústria, é uma engenharia de precisão, né? Não tem essa tolerância toda e não pode ser Não assim, né? tem. Isso O que custa tinha muito de caro. faixinha, de Olha, ripinha. só para te dar um número importante, tá? 80% do desperdício da construção tradicional pode deixar de existir com construção modular bem aplicada, mas isso tem que começar da pré-construção, né? O Tem que próprio, começar a... o próprio projeto, a paginação dos elementos para você evitar corte de placa cerâmica, por exemplo. Então, 80% é grana pra caramba, é o fim da picada, o que a gente desperdiça na construção hoje. É muito. Então, eu ia te perguntar isso. A pré-construção seria uma solução para mudar o rumo da construção, né, Paulo? Porque em Então, questão de custo, prazo, desperdício, né? eu, O que acho, mais? eu acho que nós estamos tentando, Patologia, claro, né? É, com a chamada do teu live hoje, né, nós estamos sendo muito felizes, porque o que a gente está fazendo na Natal é basicamente isso. É muita pré-construção associada à construção modular. Né? puxa, eu quero conhecer. Basicamente Eu é vi as isso. imagens, achei bárbaras. A hora que você quiser, eu te mostro o projeto, a gente está bem Uhum. avançado, já começamos os... Gente, eu vou aprender a mexer nesse negócio. Outro dia a gente vem pôr imagem aqui que eu ainda não sei fazer. Posso mostrar aqui no computador. Ô, Paulo, mas você comentou da Tec Verde, né? Da Tec Veda, né? Tec Veda, Tec Verde. Tec É Verde. Verde mesmo, sim. Eles E são homologados pela Caixa. da Brasil ao a Casa Cubo, né? Eles estão entregando o Hospital Mirim com 100 leitos em 18 dias. Aí É eu fui ver, fantástico, né? é um belíssimo 18. trabalho. Eu perguntei para o Paulo, gente, hoje de manhã, isso é verdade, é possível, e definitivo, é chamado assim, hospital definitivo, né? Né? Muito... E eu estava vendo que enquanto o Brasil Cubo vê se eu estou certo, eles vão mexer com a parte de perfilados, né, os metálicos, e até que verde toda a parte de modulação. Eles Né, montaram um casamento para entregar essa operação, né? muito Mas interessante. tanto o Ricardo, o Matheus, né, da Brasil Cubo, como o Caio Bonato da Tec Verde, são dois líderes muito importantes aí na arrancada da construção modular no Brasil, né? E eu fiquei muito contente com essa realização deles. É importante que o conceito de construção modular passe a ser visto de uma outra forma pela indústria da construção. Legal. Né? É. Tem mais E gente numa boa, emergência, tem né? a Quick House do Luciano Simões, que
faz painéis metálicos, né, lá no Sul, mas que também já está nos Estados Unidos, levando uma operação para lá. Tem a Ah, que Cubicon, legal. do Jonas Silvestre, né, consultor em fachada, inclusive, né? Eu não vi nenhum Ah, o projeto Jonas tem ainda, uma... mas Ah, não sabia, não. ele tem uma startup chamada Cubicon, que também eu sei que é construção modular, eu não vi nenhum projeto Modular. ainda. E tem uma Uhum. empresa francesa chamada Modulares, né? Mas que trabalha muito indústria, expansão industrial, são módulos mais pesados, etc. Né? Não está olhando muito para o mercado imobiliário. Uhum. É possível a gente industrializar o sistema construtivo como um todo, Paulo? É possível, né? É possível, e aquilo que eu estou fazendo na Natal, não estou sozinho, tá? Eu tenho um grupo de sócios, né? Que são Uhum. especialistas em atividades diferentes, né? Essa complementação é boa. Então, tem lá Alexandre Pandolfo, né? Que foi CEO da Construliga, e que tem Uhum. uma história na área comercial importante, na Saint-Gobain, na Legal. TIF, Mills, etc. Né? Tem o Ira Falsetti, que é um cara da Poli, especialista em tecnologia e inovação, Que participa de legal. algumas startups. A área de inovação está tá dentro. Né? Tem o Germano, que é dono da Carvide, que então já tem o braço de montagem, fabricação e montagem, né? De estrutura metálica, um cara que projeta em BIM, tem uma competência muito grande aí, através da Carvide, né? E tem o Murilo Mendonça, que é um cara que é o head de engenharia, que passou os últimos 10 anos fazendo gerenciamento de projetos parecidos com os que a gente vai montar, trabalhou em empresas de consultoria e de gerenciamento de porte, né? E bem dentro daquilo que a gente precisa. É um cara especialista em custo, planejamento, engenharia, e com mestrado e MBA em gestão de produção, etc. Então, tem uma estrutura já, está nascendo robusta já, né? Que bacana, muito bom. Hoje eu Paulo, sou um por único que não... recurso mas a turma é boa. Uhum. Não, turma excelente. Quer dizer, já vai sair... Bom, com a experiência que vocês têm, né, ela não vai sair do zero, com certeza. Ela está saindo... nascendo adolescente para adulto já, né? Deus te ouça. Ah, com certeza, Paulo. Você como pessoa e como profissional e todo esse pessoal que você contou tem muita experiência, muita bagagem para adquirir. E por que não demora para pegar, Paulo? Eu te perguntei, mas não sei se você responder. É questão de custo? É mais caro? Não, né? Se você está planejando tudo, evitando desperdício e vai diminuir o prazo, obviamente você vai ter que trabalhar com a mão de obra especializada aqui no começo, né? Então ela fica talvez um pouco mais cara no início. Seria o retorno disso depois? Eu ponho à venda e não tive tempo de vender. Porque eu vi alguma coisa assim sobre steel frame. Por que steel frame não pega no Brasil, né? Eu acho que é uma questão de você se preparar para uma linha de produção e conseguir escala, né? O projeto que eu estou desenvolvendo, ele tá pensando primeiro na escala, porque eu acho que é uma premissa importante para você ser competitivo, né? Mas eu já fiz alguns estudos de viabilidade, eu não. Os meus pares aí, né? A gente trabalhou juntos para fazer alguns estudos de viabilidade e estamos muito bem, né? Quer dizer, 50% de redução de prazo, mole, Puxa vida. fácil, né? Uhum. E nos primeiros estudos de viabilidade, mesmo sem estressar e sem partir para um trabalho mais forte de padronização do jeito que a gente quer fazer, etc., né? Nós chegamos a um custo um pouco menor do que o custo da construção tradicional, né? Isso pela redução do prazo de obra, né? Então, você tem uma despesa, né? Inicial alta, né? Agora, escalando isso aí, vai ser mais barato, eu não tenho a menor dúvida, Renato. A menor dúvida, né? Então, assim, eu acho que o caminho a ser trilhado aí é muito bom. Olha, eu torço por vocês. Eu, apesar de patologista, eu falo isso, meus alunos sabem disso, né? Eu falo que eu sou contra a patologia, né? Porque a patologia, além de ser um desperdício, ela é altamente insustentável, porque você joga fora, literalmente. Você não tem reaproveitamento daquele material que você vai recuperar, refazer, reforçar, arrancar uma fachada inteira.
Jogar tudo fora. Gente, não tem condições. E Né? por mais amigo seu que eu seja, eu não tenho o menor interesse em dar trabalho nesse projeto. Ô, Paulo, ó, eu vou lembrar um negócio para você. Ó. 40% está aqui, ó, É de isso aí, falhas e incidências patológicas era no projeto. projeto, é isso aí. Eu vou te falar que em 2014, eu fui nessa linha do Paulo Helene, peguei 80 prédios que passaram por recuperação estrutural aqui no meu escritório, né? E você acredita que 37% continua sendo problema de projeto? Olha, foram 33 anos depois do levantamento do Grignot, eu acho que é Grignot, né, que é o francês aqui que ele pega, não sei se é francês, quem que é, ele cita aqui o Grunot de 1981, o estudo dele, e em 2014 eu refaço o estudo, só que, lógico, no universo menor, dentro do meu escritório, mas 80 edifícios com problema, 37% deles não mudou nada, não mudou nada. Você tá confirmando o quanto a gente Ei, Camila. ainda é uma indústria tradicional e demora a aprender, né? Exatamente. É É isso. isso aí. A gente continua falhando no projeto. Paulo, tem 6 minutos. Tá. A Gente, live vai ficar aqui, salva. por acaso, a minha filha, né? E essa live É? vai ficar salva. Eu não sei Ah, porque ela. não conheço o Ela processo. fica salva no meu story. É a Paula? É. Isso. A Paula, a live vai ficar salva no meu stories durante 24 horas, né? Eu acho que é isso aí. Ó, Patrícia Magal, dando um abraço. O Mauro Marins estava aí. Você conhece o Mauro Marins, né? Grande amigo, foi sócio comigo. Grande cara. Lembro dele. Tem o pessoal legal, Paula. Tem o pessoal da Build, consultora Build, lá de Ribeirão Preto. Bacana. Tá? Camila Rancura. A Stephanie Moá. É Moá ou Moy? Eu acho que é Moá, né, Stephanie? Deve ser francês, né? Não pode ser Moy. Abraço. É lá de Cascavel. Tem gente do Brasil inteiro aí ouvindo a gente. Gente, o objetivo era a gente bater um papo. Se vocês gostaram aí, né, depois manda um alô, a gente repete, né, Paulo, de uma outra forma. O É um prazer, Beto, falando sobre outros temas, né? é, Sempre um prazer. o, É um prazer falar com você. vocês entenderam, né? O Fast Construction ou a pré-construção é exatamente atuar em projeto. Eu quero só lembrar você falou, eu estava lendo que você me mandou, né? Vou ver se eu consigo postar os links, né, do C3, daquele material que se mandou. Provavelmente vai ser no LinkedIn, tá, gente? Que lá eu consigo colocar, anexar arquivos. Aqui no Insta, infelizmente, não sei se eu consigo. Mas eu vou avisando vocês. Mas eu lembrei do rei Salomão, o Paulo. É só 1000 anos antes de Cristo, mas os chineses são 2500. Mas eu estava lendo um texto no livro dos reis, onde ele tinha um grupo de 30 mil trabalhadores, que ele dividiu em grupos de 3, né, de 10 mil, e que passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Olha o cuidado dele com os trabalhadores. Era um trabalho pesado, né? Era quebrar pedra e cortar madeira. E ele construiu, e ele fez tudo isso em 7 anos. Ele levou para construir o templo, aquele templo Salomão que depois replicaram aqui no Brasil, né? Mas olha que interessante, o templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. Ou seja, é isso aí. Pré-construção. Perfeito. O pessoal está pedindo para repetir a dose, viu, Paulo? Vai ser um grande prazer, sempre vai ser um prazer falar com você. Paulo, 3 minutinhos, quer se despedir da turma aí? Eu queria agradecer primeiro você pelo convite. Estou muito contente de estar aqui batendo esse papo com você. Estou me sentindo na casa, tomando um cafezinho com um amigo, né? É isso aí. Puxa, e agradeço a todos os colegas que tiveram presentes aqui e ouvindo esse bate-papo da gente. E estou à disposição aí para quem quiser conversar sobre esses temas, etc., né? Uhum. Apoiar como for, né? Eu acho que a gente sempre fez questão de trocar conhecimento, compartilhar conhecimento, isso me dá uma satisfação enorme, né? A gente repassar um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo, né? Porque, afinal de contas, a gente não adquire esses belos cabelos do nada, né?
vou nem Demora um falar pouquinho. nada, viu? Ó, eu estou chegando lá. Quanto mais vai para trás, vocês vai piorando, vai melhorando. Boa viagem, mandando um abraço de Recife, os alunos ó, assistindo aí a nossa live, que legal. Paulo, você é muito querido, ó, pessoal da Jep Coelho, é isso? Jep Bacana. Coelho, é o nome dele, né? É. Não, o tema, gente, é fantástico. Eu não entendo por que